A graça e a paz. Você está feliz nessa manhã? Última ceia do ano de coisas maiores. Vamos aplaudir o Senhor, amém? Glória a Deus. Eu vou compartilhar uma palavra com você que talvez não seja uma palavra muito boa para você dar glória a Deus, para você exaltar o nome do Senhor. Mas a gente sabe que existem algumas coisas que Deus vai falar. Eu não vou bater em ninguém, não. Tudo bem. Cadê? Quem é um cara Pô, deixou o microfone no estilo. Mas hoje você vai glorificar a Deus. Você vai rir um pouco. Você vai olhar para dentro de si. Você vai perceber que existem coisas que vão ter que ficar em 2023. Quantos reconhecem que vão ter coisas que vai ter que ficar aqui? Não vai dar para levar para o ano que vem, não. Vai ter que ficar aqui, né? Mas antes da gente falar, de pregar, eu queria que você pudesse responder para si mesmo. Existe algo em você que precisa ser transformado? Existe? Existe algo na sua vida que ainda precisa de um toque de Deus? Seja em que área for, seja em que parte do corpo for, né? Seja na família, no trabalho, alguma coisa precisa acontecer, sim ou não? E isso vai ter que acontecer agora em 2023. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Feche os teus olhos e pense naquilo que precisa ser deixado nesse ano. Não vai poder te acompanhar em 2024. Pense nisso. Não pensa na sogra, pelo amor de Deus, ela você vai ter que carregar contigo. Não pense em terminar casamento, porque o casamento é uma aliança até que a morte os separe. Mas pense naquilo que precisa ficar aqui, ou que precisa ser resolvido ainda esse ano. Não dá para, não, deixa passar o ano que eu vou resolver. Não, precisa pelo menos começar aqui a ser resolvido, para que a gente não carregue para 2024. Às vezes algumas coisas são duras demais, difíceis demais, que vai requerer uma luta pela madrugada inteira, mas você não pode entrar 2024 carregando essa mochila pesada. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Ainda com os olhos fechados, do início. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há, declare, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há, porque tudo
tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há, mais uma vez, declare: porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Dá um aplauso a ele, amém? Ainda de pé, pegue a sua Bíblia, abra em Gênesis, capítulo de número 32. Gênesis, capítulo de número 32. Nós vamos ler a partir do verso de número 22. Diz assim, a partir do verso de número 22. E ele levantou-se naquela noite e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E ele os tornou e os enviou a passar o ribeiro, e enviou o que ele tinha. E Jacó foi deixado só. Ali lutou com ele um homem até o romper do dia. E quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta da sua coxa, e se desconjuntou a junta da sua coxa enquanto lutava com ele. E ele disse: deixa-me ir, pois o dia já rompeste. Mas Jacó disse: não te deixarei ir até que você me abençoe. E ele disse: qual é o teu nome? Então ele respondeu: meu nome é Jacó. Disse-lhe: teu nome não será mais chamado Jacó, mas Israel, porque como um príncipe tu tens poder com Deus e com os homens, e prevaleceste. Então Jacó lhe perguntou e disse: dize-me, rogo-te, qual é o teu nome? E ele disse: por que é que tu perguntas o meu nome? E ali o abençoou. Então chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, pois eu vi a Deus face a face, e a minha vida foi transformada. Em algumas traduções diz preservada. Olhe para quem está ao seu lado, antes de você tomar o seu lugar, e diga para ele assim, ó: não espere 2024 chegar para você ser transformado. Vai, não espere. Diga mais uma vez: não espere 2024 chegar para você ser transformado. Dá um abraço nele antes de você se sentar. E libere sobre ele uma palavra de bênção nessa manhã. Vai, fala alguma coisa de que vai abençoar a vida desse irmão. Glória a Deus. Pastor Michel, se restabeleça rápido, por favor. À noite você precisa estar aqui. Esse texto é um texto que nós conhecemos. Você precisa descobrir que existem textos que eles são transformadores, servem de inspiração para a nossa vida, para mudar a nossa história, mudar o nosso rumo, mudar a nossa geografia, mudar o nosso caráter. Na verdade, existem textos na Bíblia, histórias na Bíblia, que na palavra do Senhor, que eles estão aqui não apenas para nos exortar, mas principalmente para mudar a nossa trajetória. Em algum momento da sua vida, você vai se sentir numa esquina, onde há um caminho para a direita e um caminho para a esquerda. E você não pode parar. São decisões das mais simples às mais radicais, mas que se fazem necessárias para mim e para você, que desejamos cumprir o propósito de Deus.
Existem muitas pessoas que perguntam qual é o propósito de Deus para a minha vida, e quando elas estão diante de tomar a decisão para cumprirem o propósito, ou elas recuam, ou elas ficam paradas tempo demais. Sempre vamos nos deparar com situações, em alguma área da nossa história, em que vamos ter que tomar decisões. E essas decisões sempre vão precisar passar pelo crivo, pela aprovação da palavra. Toda decisão que você tomar, que você não levar a palavra como a bússola, como o GPS da sua decisão, você está a um passo do fracasso. Você está a um passo das coisas darem errada e não ter uma solução. Não significa que você tomar uma decisão pautada na Bíblia, que as coisas podem fugir daquilo que você planejou. Jesus disse para os discípulos: entrem no barco e passem para o outro lado. Jesus já sabia o que ele encontraria do outro lado. Ele encontraria um endemoniado de Gadara. Jesus não faz nada sem um propósito. Não há nada que Jesus nos mande fazer que não tenha um propósito. E a Bíblia diz que quando eles entraram no barco no meio do mar, e é sempre no meio do caminho. Você já reparou que quando você recebe uma palavra de Deus, uma palavra profética, uma direção, o começo é tudo mil maravilhas, você está empolgadão, vai e tal. Quando chega no meio, vem uma tempestade, vem uma luta, vem um desânimo, vem um sei lá o que, um sopro do demônio, querendo fazer você recuar. Só que é sempre no meio. E quando a gente está no meio, a gente tem opção: ou avança ou retorna. A distância é a mesma. Então eu prefiro sempre avançar. Porque sempre depois de uma tempestade tem um sol para brilhar sobre a sua vida. Sempre depois de uma noite de choro tem uma manhã de alegria para se manifestar na sua vida. Amém? Me ajuda a pregar. Olha para esse crente que está do teu lado e diga assim: ó, tem uma manhã preparada de riso para você. Suporta firme, aguenta mais um pouco, vai acontecer. Você tem um Deus que cuida de você. Você crê nisso? Dá um glória a Deus bem forte ao Senhor, meu irmão. A gente está na baixada, aqui o céu é diferente. Jacó está num momento como esse. A Bíblia diz que Jacó, ele está prestes a tentar resolver um problema. Que problema? Um problema criado com seu irmão Esaú lá atrás. Jacó está numa situação onde ele olha para trás e ele tem que enxergar alguns problemas que foram gerados por causa da sua fuga do seu sogro. Jacó está fugindo de Labão. Então ele olha para trás, ele fala assim: não posso voltar, que Labão está aqui atrás, doido para me pegar. Mas ele olha para frente e ele vê, ele teme um encontro com seu irmão Esaú. Por quê, pastor? Porque quando Jacó sai de casa, Esaú diz para ele assim: olha, se você cruzar no meu caminho, eu acabo com a tua vida. Esaú está furioso. Jacó, entre aspas, rouba a primogenitura do seu irmão. Na verdade, irmãos, eu não quero defender Jacó, porque eu não sou advogado de Jacó, mas Jacó não roubou nada de Esaú. Esaú que não colocou o direito de primogenitura como prioridade na vida dele. Esaú não valorizou uma promessa. Aprenda uma coisa: se você está numa igreja, você tem uma promessa de Deus, se você não a valorizar, alguém vai chegar e vai viver o que Deus tinha para a sua vida. Mas por que fulano foi pastor na minha frente? Por que fulano foi diácono na minha frente? Porque você não valorizou a promessa que Deus te deu. Então, não reclame que se alguém, entre aspas, pega o manto que está sobre a sua vida, que deveria ser jogado sobre a tua vida, e usa. O problema é que você não valorizou o que Deus te deu. Então, Esaú disse para Jacó assim: ó, se você cruzar no meu caminho, eu te mato. Acabo com a tua vida. Jacó passa a vida inteira fugindo do seu irmão Esaú. Só que ele chega num determinado momento que ele fala assim: vou ter que encarar Esaú. E Jacó faz até planos. Se você ler a história, você vai ver que Jacó faz planos. Ele diz assim:
Vou levar um monte de camelo cheio de presente. Depois do camelo eu boto a minha família e vou atrás. Um cagão. Falei cagão, não pode falar, né? Caramba. Agora já era. Um verdadeiro cagão. Ele foi atrás pensando assim, pô, se meu irmão vê tudo isso, vai amenizar o coração dele. Você vê que a atitude de Jacó, ela desperta em muitas pessoas esse comportamento. Eles não querem resolver, eles querem presentear. Sabe aquele pai que não tem coragem de sentar com seu filho para ensinar? Ele compra um presente e entrega. Aquele pai que passa o dia inteiro longe de casa, né? A gente lá na escola, a gente fica assim sem entender como é que um pai deixa o filho 7 horas da manhã, quer deixar, porque eu não aceito. 7 horas da manhã, quer buscar 8 horas da noite. Quer transferir para a minha vida, ou para a vida da escola. Pastor, mas tem que trabalhar. Irmão, arruma um jeito, porque você vai ganhar tanto dinheiro na vida, e você vai ter que gastar tudo para tentar trazer o teu filho de volta. Vou resolver um problema. Eu já tive líderes que nunca quiseram sentar para resolver problema. Eles presenteavam para tentar comprar a sua ausência, tentar comprar, né, a sua falta de educação, tentar comprar os seus liderados, ao invés de sentar com eles e conversar. Jacó está assim, vai lá todo mundo, vai na frente, manda a família, manda todo mundo, se der certo eu apareço. Só que ele chega num lugar chamado Val de Jaboque, e sabe o que acontece? Ele dá de cara com um anjo. Na verdade, não era um anjo. Ele dá de cara com a oportunidade de ser transformado. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos. Não perca as oportunidades que Deus coloca diante de você para você ser transformado. Existem muitas situações na nossa vida que você vai falar assim, para que isso? Por que isso? É a oportunidade que Deus está te dando para ser transformado. Eu postei ontem na minha rede social, enquanto eu pregava algumas coisas, eu disse assim, ó, existem tempestades e lutas que elas servem para a nossa vida, para mudar o nosso nível de intimidade com Deus. Não é para me matar. Não é. Se eu parar para pensar em todas as vezes que meu pai me chamou a atenção, meu pai carnal, que não era crente, mas todas as vezes que ele me chamou para me dar uma bronca, eu descobri que ali Deus estava usando a vida do meu pai para forjar o meu caráter, para ser quem eu sou hoje. Então, por mais que eu diga assim, Deus, por quê? Por que essa porta? Por que essa situação? Por que esse sentimento? Procure ver nessa situação uma grande oportunidade que Deus está te dando para transformar você, para transformar o seu caráter, para transformar a sua vida, para mudar a sua história. Chegou o Val de Jaboque, ele dá de cara com o anjo. Na verdade, ele está ali tendo a sua oportunidade de ser transformado. Agora preste atenção numa coisa. Se você ler o texto, ele diz assim, eu não te solto até que você me abençoe. Enquanto Jacó estava atrás de uma bênção, Deus tinha um propósito para transformar Jacó. Eu vou repetir. Enquanto Jacó queria uma bênção, o propósito de Deus era transformação. E olha, foi uma luta dramática, não foi um para ou ímpar não, tá? Para ímpar, ganhei, tchau, não. A Bíblia diz que foi a madrugada inteira lutando. A Bíblia diz que foi uma luta dramática, foi uma luta de persistência. O processo de transformação não é um estalar de dedo. O processo de transformação, você vai ter que acordar dia e noite dizendo, Senhor, não está bom, deu uma melhorada, mas não está bom. Eu preciso ser transformado mais, porque a minha mente ainda existe uma possibilidade. O meu comportamento ainda penso em. O processo da transformação não é um estalar de dedo. É uma luta, constantemente. Num casamento, essa época de dezembro é uma época
para mim e para minha esposa e para os meus filhos, fundamental. Porque sempre antes de virar o ano, nós temos um momento lá em casa, onde eu tenho a coragem de perguntar para eles: o que é que o papai esse ano fez que não agradou vocês, e o que é que vocês gostariam que eu mudasse? Você teria coragem de perguntar isso para o seu pastor? Pastor, eu como ovelha, eu como músico, eu como obreiro, o que é que o senhor acha que eu preciso mudar? Você teria coragem de perguntar isso para a sua esposa? Teria coragem de perguntar isso para os seus filhos? O que é que eu preciso mudar? Porque as pessoas do lado de fora enxergam coisas que nós do lado de dentro não conseguimos enxergar. Se a gente tivesse condições de enxergar por dentro, a gente teria um olho dentro do cérebro para olhar como é que está por dentro. Mas o nosso olho é para ver o que está do lado de fora. Nem olhando-se no espelho nós temos a coragem de descobrir o que nós precisamos mudar. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Irmão, de vez em quando dá um glória a Deus, um aplauso, mesmo que não tenha vontade de aplaudir, para motivar o pregador, amém? Deixa eu lhe dizer uma coisa: existem problemas que não poderão se resolver enquanto você não for transformado. Eu vou repetir: existem problemas na sua vida, na sua trajetória, na sua caminhada, que não vão se resolver enquanto Deus não transformar você. Todo problema para Deus é fácil, é no estalar de dedos. Mas do que adianta ele dar um paliativo hoje e amanhã voltar tudo ao normal? Você vai ter que ser transformado. Então a nossa oração não é: Senhor, resolve o problema. Senhor, se esse problema tem a ver com a minha transformação, me transforma. Muda a minha história. Eu acho que eu já contei essa história aqui, mas vou contar de novo. Não sei se eu contei, tem gente nova que não me conhece, vou contar de novo. Eu tinha uma funcionária, quando eu fui empresário, eu tinha uma funcionária, minha secretária, e ela, eu sempre encontrava ela triste, cabisbaixa, tal. Teve uma época que ela estava muito mais cabisbaixa do que o normal. E eu perguntei para ela: fulana, o que está acontecendo com você? Ela: estou devendo muito. Pô, devendo? Vamos sentar aqui. Quanto você ganha? Quanto você paga de aluguel? Despesa disso? Falei: aqui, ó, tem que sobrar dinheiro. Ela: não, mas eu me enrolei. E quanto você está devendo? Na época ela disse: eu estou devendo 4 ou 5 mil. Chamei o meu sócio e falei assim: vamos fazer um acordo com a fulana? Vamos liberar tudo que ela tem, tal, para ela pagar as dívidas dela. Cara, ok. Fui lá, paguei, não teve que devolver multa, dinheiro de multa, nada. Dei tudo para ela, tudo. A única coisa que eu não aceitei é que ela recebesse auxílio-desemprego, porque ela não estava precisando disso. Dei baixa, logo depois assinei a carteira dela novamente, ainda dei um aumento para ela. Porque a pior coisa é tu estar trabalhando com alguém que não está feliz naquilo que faz, que está ali trabalhando por obrigação. É a pior coisa. A Bíblia diz que tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer com alegria. Perguntaram para o Ronaldinho Gaúcho uma vez por que ele joga rindo. Ele falou: primeiro, que eu não consigo fechar a boca. E segundo, porque eu faço o que eu gosto. 3 meses depois, eu entro na sala feliz, porque eu tinha acabado de fechar um contrato. O que houve? Eu estou devendo de novo. Falei: mas como? Senta aqui. Tu pagou tudo, paguei tudo. Mas eu não consigo. O problema não está no dinheiro, o problema está nela. Então existem problemas que não adianta Deus resolver, porque daqui a 2, 3 meses, mais uma vez você vai entrar no negócio. Você tem um problema com pornografia? Não, vou quebrar o computador. Quebrei o computador. Caleb, lembra do Caleb? Quem lembra do Caleb do filme Prova de Fogo? Né? Caleb foi lá, tinha um problema com pornografia, quebrou o computador, o vizinho. Caleb. O problema do Caleb não era o computador, o problema do Caleb era a pornografia que estava nele.
Você pode não ter um computador para acessar a pornografia, mas quando você passa na rua, a pornografia está na tua mente. Então o problema não é o problema é você. Então existem problemas que não se resolverão sem que você seja transformado. Deixa eu lhe dizer uma coisa: não existe bênção na vida de um cristão sem que antes ele passe pelo processo da transformação. Não tem bênção na nossa vida antes que a gente passe por transformação. A palavra, ela tem poder para muitas coisas, mas o maior poder dela é o poder da transformação. Aleluia! Dê um aplauso ao Senhor pela palavra dele. É por causa disso que ainda existem bênçãos que não aconteceram, porque ainda não fomos transformados. Irmãos, um Jacó não vive propósitos. Um Jacó só funciona. Vou repetir para você entender. Um Jacó não desfruta de propósitos. Um Jacó só funciona. Agora, quando Deus te transforma em Israel, você chega até o seu destino final. Até o Val de Jaboque. O relacionamento de Jacó era superficial com Deus. Só que Jacó foi tocado, ele foi ferido e foi transformado. Até esse momento, Jacó funcionava bem, mas depois da transformação, Jacó deu certo. Deixa eu te perguntar, você quer funcionar bem como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, ou você quer dar certo? Diga, eu quero dar certo. Você quer dar certo? Você vai ter que passar pelo processo da transformação. Romanos capítulo 12. Eu já estou me preparando para terminar. Faltam 18 páginas. Romanos capítulo 12, coloca aí para mim. Deixa aí na tela. Romanos 12, 2. 12, 2. Quero que você veja uma coisa. Romanos capítulo 12, verso 2. Pastor Michel não está aí, eu vou tirar o terno. Pastor Isabela permite, ele não permite não. Romanos 12, 2. Senhor, transforma os ouvidos desses meninos. Romanos 12, 2. Se terminar tarde, é por conta deles que não botaram, né? Perdi 5 minutos. Aí, vamos lá. Vamos ler juntos? O que está escrito aí? Quando eu disser agora, vamos ler como crente, tá? Não vamos ler como o pessoal lá da... Não é missa não, é culto. Vamos lá, agora. Amém? Deixa aí, não tira não. Vamos lá. Vamos fazer uma análise do texto. Quem de vós quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor? Quem? Você quer? Então você vai ter que aprender a não se... Amém ou não amém? Não só isso. Aqui está o maior problema da igreja. A gente não se conforma, mas não permite ser transformado. A gente só não se conforma. E o maior risco da igreja está em apenas funcionar bem. E a gente funciona bem porque a gente não se conforma. Mas a gente não tem experimentado com a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, porque não permitimos Deus de nos transformar. Por exemplo, a gente não se conforma com aquilo que a gente vê hoje socialmente, sim ou não? Sim, você se conforma? Você se conforma com aborto? Você está conformado com divórcio? Você está conformado com a ideologia de gênero? Você está conformado com as músicas mundanas? Você está conformado, tirando o pastor, em jogar na Mega Sena? A gente não se conforma. Porém, nós não sabemos
defender aquilo que a gente não se conforma. A gente não sabe. A gente não consegue dar biblicamente uma resposta, porque a palavra ainda não nos transformou. A gente não se conforma. Não, isso eu não quero. Não, isso eu não aceito. Mas não aceita por quê? Ou na verdade diz que não aceita por causa da questão social. Mas aqui dentro você diz assim, não, mas há uma possibilidade. Há uma possibilidade. Não, existe uma chance de eu aceitar, né, a questão, porque aquele menininho, desde pequenininho, desde bebê, ele já brincava de boneca. Eu acho que Deus, na hora de soprar, errou, pegou o pote do sopro da menina e errei. O anjo, estava conversando contigo, soprei errado. Não, existe a possibilidade sim de abortar. Ela foi estuprada. Eu não quero essa criança. Ué, mas mesmo sendo vítima de estupro, não é vida? Então, se a gente não permitir que a palavra transforme a nossa mente, a gente só vai não se conformar, mas não vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Porque não permitimos que a palavra nos transforme. A gente não vê um apóstolo Paulo defendendo o que ele um dia viveu. A gente não vê um apóstolo Paulo defendendo uma ideologia que um dia ele defendeu. A gente vê um Paulo transformado pelo Dinamis. A gente vê um Paulo transformado pela palavra. A gente vê um Paulo transformado pelas experiências que ele teve com Deus. Irmãos, a gente não pode ter medo do processo da transformação. A gente não pode ter medo do que vai acontecer comigo se eu permitir que a palavra me transforme. Sabe o que Paulo diz? Quem eu era não sou mais. Sabe o que Paulo diz? Como eu pensava, não penso mais. Eu achava isso antes do poder da transformação. Agora eu penso segundo a palavra. Eu ajo segundo a palavra. Eu reajo segundo a palavra. Eu caminho segundo a palavra. Eu vou viver segundo a palavra. Só que a gente tem medo do processo da transformação. A gente tem medo daquilo que pode acontecer conosco socialmente. A gente tem medo até do que pode acontecer com a gente dentro da família. Só que Jesus deixa uma coisa muito clara. Coloca para mim Lucas capítulo 14, verso 26. Olha o que Jesus deixa de forma muito clara. Lucas capítulo 14, verso 26. Ele diz assim, ó: se alguém vem a mim e não aborrece pai, não aborrece mãe, não aborrece irmãos, não aborrece irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está dizendo não é você chegar em casa, ver teu pai assistindo alguma coisa, tua mãe, não, cambada de endemoniado. Não é isso. Não é isso. Inclusive quando ele diz assim, se você não aborrece a si mesmo. E quando diz aborrece a si mesmo, ele está dizendo assim, ó, todos os conceitos que você criou, se você não consegue aborrecer a si mesmo, sobre aquilo que você cria para si e que fere a palavra, se você não consegue aborrecer a maneira que você pensa, que você se socializa, se você não aborrecer isso em prol do meu nome, tu pode ser qualquer coisa, menos meus discípulos. Pode ser qualquer coisa. Ou seja, não tenha medo. Não tenha medo do processo da transformação. Decida nessa manhã, na última ceia do ano, não se desviar do Val de Jaboque. Porque tem gente que vê o Val de Jaboque. Ih, rapaz, ali eu não vou passar não. Ali é mó furada.
Se eu entrar nesse negócio aí, eu vou ser tocado, vou ser ferido, vou ser transformado. E eu não estou afim, eu estou querendo viver essa vida. Eu estou querendo ter o meu casamento dessa maneira. Eu estou querendo continuar me relacionando com meus filhos assim. Eu estou querendo me relacionar com a igreja assim. Eu estou querendo me relacionar com as pessoas assim. Eu estou querendo continuar pensando nessa possibilidade assim. Eu estou querendo ainda, vou até o fim. Não. Nessa manhã, desculpa lhe dizer isso, mas Deus está pegando a gente pela mão e conduzindo a gente para o Val de Jaboque. Vai para o Val de Jaboque. Vou mudar esse jeito de pensar. Vou mudar esse temperamento tinhoso. Tem uns crentes aí que só misericórdia, né, meu irmão? Tem que ir no Val de Jaboque umas 4 vezes. Vai e volta, vai e volta. O anjo não pode tocar só na coxa, não. Tem que tocar no quadril. Tem que andar assim. Não pode andar mancando. Tem que, ó. Tem que dar os pedala. Tem que balançar a cabeça. Tem que dizer, ó, eu não preparei isso para a sua vida. Eu não preparei isso para a sua casa. Eu não preparei isso para os seus filhos. Então acorda. Deixa eu tocar e transformar você. Não pode. Não é isso. Deus está falando para algumas pessoas aqui nessa manhã. Não quero. Deus está falando com pessoas aqui. Não é desse jeito. Mas não, irmão. A Bíblia diz que a luta foi tão ferrenha que mudou até o jeito de Jacó andar. Isso é poderoso, irmão. Deus muda até o nosso jeito de andar. Jacó devia ser um cara, né? Olha o que eu conquistei. Porque o cara sai de casa com uma trouxinha de roupa. Jacó sai de casa com uma trouxinha de roupa, fugido, na madrugada, escondido. Quando ele volta cheio de camelo, cheio de ouro, mulher para dar a pau, filho. Olha como é que ele devia andar. Conhece a minha história? Eu não tinha nada. Olha o que Deus fez. Jacó deveria ser aquele cara que chegava lá no boteco lá e falava assim: tudo por minha conta. Pode beber aí. E aí, fala aí, Jacó. Beleza, mano? Jacó, posso fazer uma selfie contigo? Porra, é agora. Só que nada do que você conquistou até hoje tem valor para Deus se Ele não tocar em você, se Ele não mudar a sua vida. Aí Jacó tem um encontro com Deus, sai assim da... Só faltou cantar. Os planos que foram embora. Quem é que conheceu aí piada, né? Irmão, Deus muda até o teu jeito de andar. Posso usar uma palavra de revelação aqui nessa manhã? Não está nem aqui, eu já até fechei aqui, eu já acabei. Mas vou usar uma palavra de revelação. Existem lugares que Deus quer levar você de volta. Mas para voltar lá da mesma maneira que você saiu, você não vai voltar não. Você tem que voltar lá diferente. Deus primeiro vai te mudar para abrir a porta que você precisa. Ela está fechada, porque se é para entrar do jeito que você está, Deus não vai desperdiçar o que Ele tem para você. Eu não sei porque eu preguei essa mensagem, mas se Deus não te transformar, se você entrar em 2024 com essa bagagem toda, o ano de 2024 vai ser mais um ano que quando chegar em março, abril, você vai dizer assim: acaba logo esse ano. Você tem que chegar em março, abril e falar assim: Senhor, estende abril, estende maio, está tão bom isso aqui, esse momento de intimidade. Porque se você entrar em 2024 do jeito que você está,
no meio do ano, você vai pedir para Deus, acelera, que venha 2025, porque 2024 já deu. Mas para que isso aconteça, você precisa ser transformado. Sabe como termina a história de Jacó e Esaú? Esaú vê presente, vê família, vê tudo diante dele, mas ele vai ao encontro do irmão e abraça e diz: quanta saudade eu tenho de ti, meu irmão. Jacó não precisou abrir a boca para nada. Esaú, de longe, quando vê uma pessoa transformada, ele não mede esforços para ir até lá. Irmãos, quando nós somos transformados, você não precisa abrir a boca para nada. A pessoa já vê e fala assim: rapaz, está diferente, né? Ó, o que está acontecendo? Não precisa mudar cabelo, não precisa marombar na academia, não precisa. O brilho é diferente, o agir é diferente. A transformação de fora para dentro dura pouco, mas a transformação de dentro para fora, ela é para sempre. Quantos querem ser transformados pelo poder da palavra? Dá um aplauso bem forte ao Senhor. Os músicos, por favor. Vamos nos preparar para servir a ceia. Onde estão os diáconos que vão servir a ceia? Os líderes. Aleluia. Vamos cantar. Vamos lá. O tom é o tom Caf ou o tom Igerri, eu não sei qual é direitinho não. Tom Molinari. Aleluia. Podem servir. Vamos adorar. Vamos lá, Bruno. Vamos lá, Marcelo. Aleluia. Nesse lugar tu és real. Aleluia. Este lugar tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se você já recebeu, fique de pé e declare: se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia, declare isso, vai. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar tu és real. Vou me entregar totalmente. Declara, igreja, o teu toque abriu o meu coração. Oh, aleluia. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender.
Levante as suas mãos, declare bem forte, vai. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia, mais vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar, declara, igreja, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia, só igreja, mas vale um dia que toda a vida. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A palavra diz que Jacó, ele foi visitado, ele foi ferido, mas foi transformado. Ei, visitado, ferido, mas transformado. Não tenha nem medo, não tenha receio da dor que você vai sofrer por ser tocado por Deus. Preste atenção no final, porque em muitas áreas da minha e da sua vida, a gente vai precisar, para ser mudado, sentir dor. Vai ter que doer, porque se não tiver dor, não vai ter nenhum tipo de valia. Para Deus transformar, Ele tem que quebrar, Ele tem que arrancar, Ele tem que tirar, para que você, a partir daquele momento, caminhe diferente, pense diferente, haja diferente, reaja diferente. É por isso que muitos de nós fugimos do processo da transformação. Mas olha, não entre em 2024 com essa bagagem. Deus está nos dando a oportunidade de deixar aqui hoje, nessa ceia, para alguns, 12ª ceia de 2023, para outros, como os 5 que batizaram, a primeira. Mas independente de ser 12, ser 1, 3, 6, não importa. O importante é que Deus está falando hoje. Não espere 2024 entrar para você ser transformado. Permita que Ele te transforme hoje. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos pelo privilégio de estarmos não só pregando a Tua palavra, mas também recebendo junto com uma parte da Tua igreja. Deus, toda palavra, ela é viva e eficaz, e ela cumpre o seu propósito. E o propósito da palavra é trazer transformação aos nossos corações, à nossa mentalidade. Por mais que desejemos ser perfeitos diante de Ti, reconhecemos a nossa fragilidade humana, e a nossa imperfeição se aperfeiçoa na Tua perfeição, Senhor. As nossas fraquezas se aperfeiçoam em Ti. É em Ti que somos fortes, é em Ti que somos ousados, é em Ti que podemos todas as coisas, somente em Ti. E nessa manhã, Deus, diante da Tua igreja, nós pedimos que apenas não nos conformemos, mas que possamos ser transformados, para que possamos experimentar qual é a boa, qual é a perfeita e qual é a agradável vontade de Deus para a nossa vida. Eu abençoo a vida do pastor Michel, da pastora Isabela, dos seus filhos, de todos os membros, líderes que trabalham junto com ele, que estão aqui, colocando a arca nos ombros desse povo, Senhor, que tem se mantido fiel, generoso,
Pai, em nome de Jesus, essa obra não pode, não vai parar. Pelo contrário, essa obra vai se expandir, as estacas vão se alargar, Deus. Mas antes disso acontecer, se for necessário sermos transformados e passarmos pelo Val de Jaboque, eis-nos aqui nessa manhã. Faz o que bem entender ao Senhor nas nossas vidas. Faça o que bem entender ao Senhor, Deus. Nós só não podemos carregar aquilo que precisa ser deixado hoje. Por isso, ajuda-nos, Senhor. Revela-nos na autoridade do nome de Jesus. Porque ao comermos do pão e do cálice, nós fazemos menção do Senhor. Nós fazemos menção da Tua aliança. Por isso, Deus, ao comermos e ao bebermos, possamos já receber um pouco da porção da transformação sobre a nossa vida, em o nome de Jesus. Amém. Coma do pão, beba do cálice. Você junto aí com a sua família, ou se quiser fazer sozinho, faça isso. Aleluia. Aleluia. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor bem forte? Glória a Deus. Aplauda Ele. Glorifique o nome dEle. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, toda a adoração. Aleluia. O pastor Michel não assinou o certificado de batismo, mas eu vou entregar a si mesmo, ok? Depois vocês pegam um autógrafo com ele, ok? Ele vai ter o prazer, mas eu quero que a igreja celebre. Nós terminamos o nosso ano lá também batizando. Batizamos 13 pessoas. Amém? 13 pessoas foram batizadas. Foi o maior batismo do ano para a gente, né? Tínhamos batizado 7, depois 8, depois, se não me falha a memória, 9, mas no último batismo 13 pessoas. Nós de verdade estamos terminando o ano 2023 com coisas maiores. Amém? Deus tem sido generoso. E eu tenho dito uma coisa: uma igreja que tem batismo é uma igreja que está viva. É uma igreja que a palavra de Deus está se cumprindo, porque o livro do profeta Isaías diz que a palavra do Senhor, quando ela é liberada, ela não volta vazia, ela cumpre aquilo que lhe apraz. E o que é que apraz? Qual é o objetivo da palavra do Senhor? Fazer com que pessoas recebam Jesus como Senhor e Salvador e tenham a decisão de irem para o batismo. Então, eu glorifico, agradeço a Deus pela vida dessa igreja, porque hoje podemos celebrar 5 novos nascimentos. Então, queria chamar a Tiane aqui, a Nicole, o Fábio, amém? Aleluia! Aqui, pastor, entrega para eles, Tiane, Nicole e o Fábio, por esse novo nascimento, amém? Glorifica, igreja, glorifica, faz festa, aleluia! Vamos tirar foto? Aê!
Deus. Amém? Caramba, vamos terminar a ceia hoje 11h30. Olha pro irmão aí, ó. Dá pra pagar o almoço, vai. Não foge não, hoje dá pra pagar o almoço. Pastora Isabela, algum aviso? Algum aviso? Hoje à noite, 19h30 ou 20 horas? 19 horas, né? Temos o culto. Diga, pastora. Culto de Natal, sábado, dia 16. 23. Culto de Natal, dia 23, ok? Todos aqui celebrando. Peraí. Dia formatura, dia 17. Ok. Não disse que ia dar o aviso à noite? Estão atrasando o término do culto, pô. Formatura, é porque dá tempo, né? Formatura, dia 17, ok? De todas as escolas. Mulher única. Lá vai ser de homem ao máximo. Esse ano não teve mulher única, homem ao máximo e as escolas. Então, mulher única, né? Traz uma mulher, motiva uma mulher a fazer inscrição para mulher única, porque é uma ferramenta fantástica para o crescimento, amadurecimento e transformação de uma mulher. Homem ao máximo também é outra ferramenta. Casados para sempre, outra ferramenta. Ou seja, Deus está te dando todas as ferramentas necessárias para você mudar a sua história. E no dia 23, nós teremos o nosso culto de Natal. É isso? Glória a Deus. Mais uma vez, olha para o irmão e diga, 11h33, tu vai pagar o almoço hoje. Senti aqui, eita, eu senti um gostinho da picanha aqui, ó. Eita, meu Deus. Que o grande, poderoso e incomparável amor de Deus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo te conduzam de volta para o seu lar, te dando um domingo extraordinário. Aproveite. Se Deus te direcionar para o Val de Jaboque, não recue, passe por ele, porque Deus vai transformar a sua vida. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, graça e paz.